Você está ao vivo? Oi, gente! Vou dar uns minutinhos aqui pra galera chegar. Tá frio? Estamos ao vivo, meio-dia, aqui em Jundiaí, congelando de frio. A Pantaneira sofre. Bora lá, gente. Vou chamar a galera aqui um minutinho pra gente começar. Hoje nós vamos dar início à nossa jornada da cura, nosso tempo aqui de jejum. Tô mandando aqui os convites. Manda aí os seus também. Um minutinho. Bora. Manda para 10 pessoas já essa live, que hoje é o dia de dar início. Você já escutou aquela musiquinha assim? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Ops. A pessoa se empolga e sai derrubando as coisas aqui. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Bom dia, Marielle. Bom dia, Selma. Bom dia ou boa tarde? Em Campo Grande lá, meu povo, é 1 hora a menos, né? 11 horas lá ainda. Aqui já é meio-dia. Bom dia, boa tarde, meio-dia. Meio-dia, bom dia ou boa tarde? Que bom que vocês estão aqui, gente. Feliz demais. Saudade de você, Marielle. Bora lá. Eu tô caçando um jeito aqui de ficar confortável porque tá muito frio. Muito frio. Eu me esforço pra ser legal no frio. Não consigo nem raciocinar. Tô gripada. Gente, essa semana ficou muito frio. Quarta-feira deu uma garoinha aqui. Olha, abriu a porta ali, misericórdia. Quarta-feira deu uma garoa aqui. Eu fui dar aula e na hora de voltar pra casa levei essa garoinha na cuca aqui, nessa cabeça sem cabelo. Peraí, deixa eu fechar a porta. Enquanto isso, chama o povo aí. E aí, eu fiquei gripadinha, imunidade baixa, e tô evitando sair nesse clima aí, porque tem que cuidar dessa saúde, né? Mas tô bem, tô viva, tô aqui, e hoje nós estamos dando início, gente, ao nosso tempo aqui de jejum e de oração. Para quem já tá me acompanhando aí um tempo, você que chegou agora aqui na minha vida, no meu Instagram, me conheceu dessa jornada peregrina aí, andando pra lá e pra cá, sabe que o Senhor é tudo na minha vida, né? Jesus é tudo pra mim. E eu amo viver, eu tô viva, eu glorifico a Deus todos os dias, porque viver é maravilhoso. Tô viva. E em outubro fui diagnosticada com um linfoma não Hodgkin, que é um câncer no sistema linfático, e atingiu essa região aqui do peito, o mediastino, que é essa cavidade do nosso corpo, onde ficam alguns órgãos importantes, né? Passa a veia do coração aqui, traqueias, veias pulmonares, nessa região também fica o timo, fica também um monte de órgãos aqui. E o que aconteceu? Esse câncer, ele é um câncer no sistema linfático, ele é como se fosse um câncer no sangue também. É diferente dos tumores. Então ele não é um tumor, ele é um monte de célula, uma massa de células assim espalhadas nessa região. E quando eu fui diagnosticada, ele estava com 10 centímetros, então tinha tipo isso aqui, ó, desse tamanho. Pressionava pulmão, coração, pressionou aqui a artéria da veia cava, me trancou tudo, fiquei toda inchada lá, internada, fiquei 18 dias internada, e aí foi todo aquele processo, o Senhor me resgatou, foi um milagre ali, permanecer viva foi um milagre, porque
A situação que estava não tinha nem como ter respiração, que dirá vida. Mas Ele me concedeu vida, eu vivi, eu permaneci, fiz 6 sessões de quimioterapia, aquela quimioterapia pesada que ia lá, ficava internada, 1 semana tomando a medicação na veia através dos acessos aqui e do portocate, o catéter que eu tirei já tem quase 1 mês, que era aqui. E Deus me curou. Na 5ª quimioterapia já não tinha mais o câncer, não tinha mais linfoma. A tomografia apontava que já estava limpo, mas o protocolo da quimioterapia teria que terminar, né? Tinha que fazer as 6 sessões e eu fiz as 6 sessões. A paz, tudo bem? Ô, gente, vocês vão chegando, vai falando aí de onde vocês são, tá? Tem gente de tudo quanto é lugar aqui, do Brasil, do mundo. Glória a Deus. E então, Deus me curou. Glória a Deus. E aí, terminei, a Bruna, lá do hospital. Deus abençoe, Bruna, te amo. E foi um mover. Deus me curou, fiquei lá no hospital ainda, fiz mais uma quimioterapia na força, né, ali de obediência mesmo, porque até para mim não fazia sentido fazer mais uma quimioterapia se Deus já tinha me curado. Mas eu fui lá, fui obediente e fiquei lá fazendo graça no hospital, cantando com todo mundo. Amém. Isso faz 3 meses. Então, dia 1º de março foi o dia que a alta da minha última internação. E aí, de lá pra cá, fiz outros exames. E aí tinha a PET scan, que é um exame mais completo, que é tipo uma tomografia que é mais completa. Então ela vai lá e aponta se existem as células do câncer ainda no corpo, se elas estão com metabolismo ativo, ou seja, se ainda está vivo essas células malignas no câncer, se elas ainda estão lá, se elas voltaram. Então, do dia 1º de março em diante, eu não tive mais tratamento, né? Terminou o tratamento, parei de tomar os remédios, passei pelo médico, ele me tirou todos os remédios, tomei mais 30 dias ainda, aquela injeção e mais ainda a medicação que eu tomava em casa. E aí marcou para fazer a bendita da PET scan, pra gente ter certeza. E o que aconteceu? Quando foi que eu fiz? Dia 27 de maio, mês passado, dia 27 de maio, fui lá fazer a PET scan. E quando eu peguei o exame, eu não acreditei. Eu olhei e falei, não, você tá fazendo o que aqui, amigo? E o câncer voltou, ele voltou a se desenvolver. E teve um crescimento, novamente nessa mesma região. Antes, tinha acometido outras partes do corpo. Tinha nódulo debaixo da axila, em alguns outros lugares, e aí com a quimioterapia foi curado, eliminou. E aí agora voltou só nessa região do mediastino, que é aqui mesmo, né? Em volta da traqueia, enfim, tem algumas partes aqui com um tamanho até significativo, de 5 centímetros. E eu fiquei assustada. Olhei, eu falei, como assim? Você tá fazendo o que aqui? E confesso pra vocês, gente, eu fiquei abaladíssima. Eu olhava pra cara do Eric e o Eric olhava pra minha cara e a gente ficava assim, o que aconteceu aqui? Mas nós entregamos a nossa vida pro Senhor, nós colocamos nosso coração em Deus e nós cremos que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, porque ele não mente. Nos momentos que eu tive no hospital, no começo, Deus me deu uma palavra e ele vai cumprir essa palavra, eu não tenho dúvidas. Então foi um tempo ali de tentar entender e eu não entendi nada, continuo não entendendo. Mas o Senhor nos chamou para promover um movimento de oração, de busca, porque não é simplesmente sobre esta enfermidade. E eu venho aprendendo durante esses dias e lendo a palavra de Deus que Jesus, se você ler a Bíblia, lá nos evangelhos, você vai ver que Jesus promoveu muitas curas, muitos milagres.
Jesus fazia milagre em todo tempo. Só que alguns momentos, o milagre ele não é condicional. O milagre ele acontece porque Deus quer fazer, porque Jesus quer fazer, mas sempre tem um propósito. Não acontece um milagre do nada, simplesmente só porque você merece ou porque eu mereço. Não, nós não somos merecedores de nada, mas Ele decide fazer, porque Ele quer demonstrar o seu amor por nós. E eu tenho aprendido que Jesus ele não cura as enfermidades, não, Ele cura pessoas. O propósito de Deus é curar pessoas, não é curar as enfermidades. Quando Jesus levou sobre si lá na cruz as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele, pelas feridas dele nós fomos sarados. Nós fomos sarados, nós já somos sarados. Então a cura, ela já está aqui dentro de mim. A cura, ela já está dentro de você. A cura e aquilo que você busca já está. Só que não tem como nós vivermos isso, vivermos milagres, vivermos pela fé, alcançar realmente esse objetivo, esse propósito, estando distante dele. Dá para andar com Deus e não ser curado? Dá também, porque Ele quer fazer. E se Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. E tá tudo bem, porque Deus é Deus. E isso prova que nós devemos amar o Senhor independente do que Ele faz ou deixa de fazer, mas por quem Ele é, por quem Deus é. Então hoje a gente inicia um tempo de jejum e oração buscando a Deus, para buscar a Deus, para aprender sobre as disciplinas espirituais, sobre as disciplinas que Ele quer nos ensinar. Não sei se você sabe, mas na Bíblia diz que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo e que nós não somos donos de nós mesmos. Eu não sou dona desse corpo, você não é dono do seu corpo. Quem é dono do seu corpo é Deus. Você é o templo do Espírito Santo. E não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. E por isso, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não aceito nada maligno aqui dentro. O diagnóstico diz que é uma célula maligna. Maligno é o cão, não vai ficar aqui. Não vai. E nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, porque nos foi dada por meio de Jesus, por meio da palavra. Então nós podemos sim remover isso, para que aconteça aqui na terra como é no céu, para que aconteça nas nossas vidas como realmente é no céu. Mas todas as coisas elas acontecem primeiro no reino espiritual e depois se manifesta aqui no terreno. Tudo acontece no âmbito espiritual primeiro. Então nós precisamos entrar nesse lugar, agradecer e tomar posse daquilo que Deus já liberou para nós, para poder viver e manifestar isso aqui na terra. Eu creio, eu acredito na cura. Eu acredito porque Ele me falou lá no hospital: você vai florescer. Essa é a palavra. Não tenha medo, você vai florescer. Isaías 35, 36, que fala sobre florescer, ele fala que vai abrir caminhos no deserto. Depois eu vou compartilhar com vocês. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu vou compartilhar todos os versículos e nós vamos seguir por lá, tá? Aqui no Instagram eu quero ensinar sobre o jejum e algumas práticas, algumas coisas na prática. E vamos orar. E lá no grupo eu vou compartilhar todos os dias, meio-dia, a oração e vou ensinar vocês sobre o jejum. Como vai ser o jejum? Não sei se você sabe, falando também sobre saúde, né? O nosso corpo, o jejum ele promove vários benefícios, várias situações, tanto para o nosso corpo, como para a nossa mente, como para o nosso espírito.
Na Bíblia tem vários episódios de jejum. Amém, amém, gente. Na Bíblia tem vários episódios de jejum que nos mostra. Jesus fez 40 dias de jejum no deserto. Moisés fez jejum de 40 dias lá no monte. E aí nós vemos também a história de Esther, que fez um jejum de 72 horas, 3 dias, para eliminar um decreto de morte sobre o seu povo, né? Tinha sido decretado um decreto de morte sobre o povo de Israel, sobre os hebreus, e ela foi chamada por Deus e se posicionou corajosamente em jejum durante 3 dias para eliminar esse decreto. Daniel também fez um jejum de 21 dias, onde ele se absteve de toda carne vermelha e ele se alimentava só de vegetais durante 21 dias. E ele se tornou o homem mais inteligente e sábio de toda a Babilônia. E Deus liberou para ele também as bênçãos que estavam retidas no reino espiritual. Então eu vou trazer um resumo de todos essas histórias da Bíblia, esses exemplos da Bíblia, para a gente aprender junto aqui e caminhar junto. Particularmente eu já tenho um período de experiência com jejuns e jejuns prolongados e muitas experiências assim de jejum e com Deus, que daria muitas lives aqui para contar os testemunhos. Então, por isso que nós estamos aqui. Então, o jejum, gente, ele é duas coisas. Ele é uma arma de combate, um instrumento de guerra, de preparação e de ataque. E ele também é um instrumento, uma forma de transformação. Jesus disse que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Isso não é algo simplesmente só espiritual. Também é palpável, é material. Tem coisas que você só vai enxergar realmente fazendo jejum, porque ele promove uma limpeza nas suas células, ele promove uma limpeza e uma clareza mental muito maior. Cientificamente comprovado, o jejum renova as suas células, promove uma autofagia. O que é autofagia? Autofagia é um processo que acontece dentro do seu próprio corpo, onde o próprio corpo elimina células velhas, mortas, células ruins, e traz produção de novas células. Isso é autofagia. O próprio corpo deteriora as células ruins, ou seja, ele elimina, ele desintoxica o seu corpo e promove a formação, o nascimento de novas células. Um jejum de 72 horas, cientificamente comprovado, ele renova as células tronco. Sabe o que é células tronco? É as células que estão lá no seu DNA. São as células, por exemplo, no caso do câncer, que é uma célula cancerígena que teve uma mutação genética, teve uma mutação no seu gene, no seu DNA, ele promove a morte dessas células e uma renovação celular a nível de células tronco. Então o jejum, ele é um instrumento poderoso de cura. Durante todo o meu tratamento eu fiz jejum. Eu ia para o hospital de jejum. Eu fazia quimioterapia em jejum. E tomava só líquido, água, muita água, chás. E isso foi primordial para o meu tratamento e também pelo processo de cura. Então, vai ter cura, não tem como não ter cura, né? Então, a gente precisa caminhar alinhando todas as coisas. Nosso corpo, a nossa mente e o espírito. A parte espiritual é a busca pela palavra, a busca pela presença de Deus, oração, declarar, agradecer, oração. A parte física é o jejum. Quem aqui já fez jejum alguma vez na vida? Pode ser um jejum intermitente, um jejum de ficar sem comer mesmo. Coloca assim, quem já fez, coloca eu já fiz.
Quem não fez, coloca eu nunca fiz. Nem sei por onde começa. Que a gente vai caminhar nisso, tá? Quem fez, oi mãe. Quem fez, quem não fez. Já fiz jejum, nunca fiz jejum. Já fiz jejum prolongado, nunca fiz. Quem já teve as experiências aí, já fiz 21 dias de Daniel. Nas igrejas tem bastante campanhas assim, né? Que todo mundo faz junto. Nosso pastor faz todo mês 80 horas de jejum. E a gente faz junto. Isso, já fiz. Quem nunca fez? Selma nunca fez. Bruno já fez, Marielle, Érica, mãe. Neide Rodrigues é minha mãe, gente, lá do Mato Grosso do Sul. Então, o jejum, o que eu tava falando mesmo? Corpo, o espírito, corpo e alma. A Bíblia diz assim, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos buscar pela renovação da mente. Renovação da mente, ou seja, precisa buscar novos conhecimentos para ser transformado, para acontecer uma metanoia, para acontecer o arrependimento. E Jesus fala assim, tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Por quê? O jejum promove uma transformação grandiosa a nível celular, seu corpo, sua mente e a nível espiritual. Então vamos lá. Tem uma passagem onde Jesus fala assim que essa casta só sai com jejum e oração. O que aconteceu naquele contexto? É um dos evangelhos, depois eu vou compartilhar com vocês. Jesus, os discípulos o cara levou lá o filho para os discípulos orarem para curar o menino. E aí eles não conseguiram curar o menino. Teve que Jesus vir e expulsar os demônios. E aí os discípulos ficaram tudo assim, o que aconteceu? Jesus, por que a gente não conseguiu curar ele? E aí Jesus falou, essa casta tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Por quê? Quando você fica de jejum, existe uma transformação na sua mente, existe um fortalecimento do seu corpo e existe um canal aberto espiritualmente falando. Então, imagina aqui, corpo, alma, espírito, tudo alinhado, os três. Quando o seu corpo está todo intoxicado de alimentação errada, excesso de açúcar, falta de sono, falta de água, sabia que você tem que tomar água? Falta de água, enfim, seu corpo está intoxicado. E o seu corpo é o canal, é o veículo, é o templo. Não passa informação do céu aqui, do espírito, não passa. Aí a sua mente tá toda contaminada também com um monte de informação que não é dele, não é a palavra. Um monte de informação. Aí você fala assim, eu não escuto a voz de Deus, eu não entendo a voz de Deus. Por quê? Tá tudo desalinhado, você tem que colocar tudo em ordem. Então o jejum, ele promove isso. Ele promove essa limpeza desse canal. E aí existe uma clareza assim, a informação passa direto. Vem do céu, passa pela sua mente, coração, pro seu corpo. Quando Jesus chega naquele lugar, o demônio vê ele e fala, que mal que eu te fiz, filho de Deus, não nos perturbe, O demônio se manifesta. Por quê, gente? A presença de Jesus está ali. Quando você coloca o seu corpo como templo do Espírito Santo, faz um jejum, busca em oração e busca pela palavra, a palavra alimenta a sua mente. O jejum mata a sua carne, renova suas células. E a palavra oração fortalece o seu espírito. O demônio, aí você está cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Os demônios vê Jesus, vê aquela pessoa cheia do Espírito Santo, não tem mais onde eu me esconder. Não tem mais onde eu me esconder. Putz, é isso que acontece. É isso que acontece. Quando eu vivenciei isso, eu entendi. Entendi por que Jesus falou que tem castas que só saem com jejum e oração. Porque quando você
está alinhado com Ele, em jejum e oração, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, a informação passa direto, você chega num lugar cheio da presença de Deus, os demônios não conseguem ficar escondido, porque a luz é tão grande que ele vai se manifestar, não tem como mais ficar escondido. Então Jesus só faz o seguinte, dá uma ordem, sai dele, vai embora, pronto, acabou, tá liberto, tá curado. Então tem coisa, gente, que eu não estou enxergando, tem coisa que talvez você não esteja enxergando, tem situação no meio dessa enfermidade, dessas doenças, desses trem que está acontecendo tudo aqui, que talvez Deus esteja querendo mostrar uma coisa para nós que nós não estamos enxergando. Eu não estou enxergando. Confesso para vocês, eu fiquei triste, eu estou abatida, eu estou chateada, eu estou revoltada. Minha primeira reação foi revolta. Eu peguei aquele papel assim, minha vontade era de rasgar ele. Isso aqui é mentira. Aí deu um jeito de adiantar minha consulta e ir lá levar para o médico. O médico olhou e se eu não tivesse Deus no meu coração, a cara do médico olhando para mim e tipo, como assim? Ele ficou mais perplexo do que eu. Aí olhou para mim e falou, força, vamos ver o que dá para fazer. Tem que fazer radioterapia, tem que ir atrás e tal. Eu olhei assim, a minha reação foi de... Não vai. Essa doença não vai me matar. Deus me prometeu vida, em nome de Jesus. Então a gente tem que se levantar. E tem coisa que talvez eu não esteja enxergando. Tem coisa que talvez você não esteja enxergando. Tem coisa que talvez todo mundo que está ao nosso redor não está enxergando. Mas uma coisa é fato. Jesus está voltando, nós precisamos preparar o caminho e nos preparar. Então essa busca aqui de 21 dias é pela presença de Jesus. Por que eu tenho que fazer um jejum? Porque o seu corpo é o que carrega Deus. O meu corpo é o que carrega Deus. É o que carrega a vida. É a única forma de viver é através do corpo. Se o seu corpo morreu tudo, certo? Então, o jejum vai trazer cura, sabe por quê? Quando a gente para de comer açúcar, quando a gente toma água, quando a gente renuncia tudo quanto é coisa que você sabe aí que faz mal, fala pra mim, escreve aí no comentário, o que faz mal pro corpo, pra saúde do corpo, falando sobre saúde agora. Saúde do corpo, o que faz mal? Açúcar faz mal, refrigerante faz mal, não dormir faz mal, excesso de massa faz mal, excesso de sal faz mal. O que mais? Por que Daniel ficou 21 dias sem comer carne, só comendo vegetais e água, legumes? E ele se tornou o cara mais inteligente e sábio da Babilônia. Um dia eu li isso e falei, quero ser igual a Daniel. Eu fiz isso. Mas agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou te instruir no jejum. Farinha branca, coxinha frita. Que mais? O que falta? O excesso de coisa que a gente traz para o nosso corpo não deixa espaço para o que realmente importa. Então, ansiedade, depressão, um monte de doença aí que não tá no script do diagnóstico de doença, não são doenças metabólicas, né? Não são doenças do corpo, mas é provocada pelo que você faz no corpo. Então, quando voltar lá no começo da live, Jesus não cura as enfermidades, ele não quer curar as enfermidades, ele quer curar pessoas. A nossa cura, ela está em caminhar com Jesus, em fazer junto com Ele. Eu li uma palavra ontem, lá na academia, eu estava trabalhando, e aí veio na minha cabeça, João 9. Em João 9, até o pastor pregou sobre isso hoje, só que foi outra mensagem. Em João 9, Jesus cura um cego de nascença. Ele faz lodo, ele gospe no chão, ele faz lodo com barro, ele põe o lodo no olho do cego e cura o cego.
Em outros lugares, Jesus, você vai me distrair, amor. Esse marido me distrai, gente. É uma bênção. Em outros lugares, em outras situações, Jesus ele cura. Mas em todo movimento de cura, se você não conhece essas palavras, vai lá nos evangelhos, vamos ler a Bíblia. Em todo movimento de cura, existe um movimento da pessoa que precisa ser curada. Então, a mulher lá do fluxo de sangue, ela se movimentou, ela saiu de onde ela estava e foi até Jesus, crendo que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela foi curada. Os milagres que Deus fez, que Jesus fez, ele ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro não foi até Jesus, Jesus foi até Lázaro, sim. Mas o que ele falou para Lázaro? O Lázaro estava morto. Lázaro, sai para fora. O Lázaro participou da cura, do milagre. Então ele não quer curar a gente para simplesmente fazer assim, ó, igual você ir no médico, ele te dá um remédio, toma aqui, tá curado, vai em paz. O teu remédio te salvou. Não! A tua fé te salvou, ele fala. A tua fé te salvou. Então não tem como nós recebermos a cura, eu receber a cura, você receber a cura, ou você clamar por cura pelas pessoas que estão na sua casa e que estão participando disso aqui, e que vão participar disso aqui, sem ter a sua participação. E mesmo que ele desse um remédio e você não tomasse o remédio, não ia resolver nada, não ia acontecer a cura. Mas Jesus é diferente, ele vem e ele quer que nós sejamos participantes da cura, participantes do milagre. Nós temos que ser participantes do milagre. Então, se você está ouvindo isso aqui hoje, a única coisa que, acho que de tudo que eu falei aqui, o mais importante é, você precisa participar do milagre. Você precisa participar do milagre. Deus, ele não faz um milagre simplesmente te larga assim. Não. Porque ele não está preocupado com... Ele está preocupado com a cura? Ele tá preocupado em que você fique bem? Em que eu fique bem? Tá, porque ele nos ama. Só que o que ele mais deseja é que nós tenhamos um coração grato e um coração que se volta para ele, que esteja com ele, independente. E eu quero dizer para você hoje aqui, publicamente, eu sou a Francineide. Hoje eu estou fazendo um tratamento de um câncer que já tinha sido curado e voltou. Deus me prometeu a cura. Eu tenho convicção disso. Ele falou para mim sobre cura. Ele falou para mim que eu vou florescer. E a última palavra que ele me deu foi: seja corajoso, seja forte e corajosa, confia no Senhor. Só confia no Senhor. Mas e se ele não quiser me curar? E se ele quiser que essa doença continue aqui para que um propósito maior se cumpra? Você já pensou nisso? Você já pensou se a enfermidade que você tem ou que alguém da sua família tem o propósito de te manter perto dele? Ah, mas eu não mereço. E essa semana eu consegui falar com meu irmão, aleluia, glória a Deus, não conseguia falar com ele. Ele falou assim: por que não foi eu? Por que tem que ser ela? Talvez você tenha pensado isso. Por que não é eu? Por que é ela? Por que não aconteceu comigo? Ela não merece, fulano não merece, não merecia estar passando por isso. Ei, Jesus também não merecia ir para a cruz, não. Olha, se tem uma pessoa que não merecia passar pelo que passou, foi Jesus. E ele passou por mim, por você. Então, qual é o problema? O problema é que nós estamos longe de Deus. O problema é que nós estamos buscando um monte de coisa que não é Deus. Nós precisamos buscar Deus.
Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos estar perto dele. E se ele deseja usar uma enfermidade para isso acontecer, vai acontecer. Ah, mas isso não é amor? Irmão, você não conhece Deus, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o Senhor e o amor dele, que é poderoso, é soberano. Ele cuida de tudo. E toda dor se torna irrelevante. Toda dor se torna combustível. Toda dor se torna vida, propósito. Jesus levou as dores nossas todas lá na cruz. Você ia aguentar? Seu corpo ia aguentar a cruz? Seu corpo ia aguentar o que Jesus aguentou? Ia. E vai. Porque nosso corpo aguenta. O problema é que está desconfigurado. O jejum vai configurar de volta. Amém? Então é isso, gente. Jesus quer nosso coração perto dele. Nós vamos buscar nesses 21 dias. Eu vou estar aqui. A minha família, minha casa, meu esposo, a minha igreja, está todo mundo aqui. E nós vamos buscar. Nós vamos buscar pela presença de Jesus. Jesus está às portas. Você está vendo rumores de guerra? É Ele. É Ele. O mundo está se preparando. E você e eu estamos nos preparando? Eu creio na cura. Mas se Ele não quiser curar, Ele é Deus. Eu vou viver para a glória de Deus. Isso eu tenho certeza. Eu vou viver para a glória de Deus. Você vai viver para a glória de Deus. Que jeito que vai viver, eu não sei. Mas eu sei que há vida para a glória de Deus. Jejum. Amém? Vamos lá. Me empolgo, já vai fazer 40 minutos que eu tô falando. Depois eu faço um resumo aqui, tá? Jejum. Elimina, tira nesses 21 dias. É só 21 dias, em nome de Jesus. Fran, não consigo. Consegue. Se você nunca tentou, tenta. Eu quero te desafiar a fazer uma coisa que você nunca fez, para ter o resultado que você nunca teve. Não só. Nós estamos aqui clamando por cura, pela minha cura, pela sua cura. Mas agora eu quero que você pense em você. Em você. Quando foi a última vez que você se desafiou? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Uma coisa difícil. Tá, faz tempo, né? Eu ando me desafiando todo dia. Tô me lascando aqui todo dia. todo dia. E às vezes eu acho que já fiz de tudo, tem mais coisa pra fazer ainda. Dá pra fazer, dá pra avançar, dá pra romper. Nós vamos romper. Eu quero te desafiar, eu quero te encorajar a ficar esses 21 dias sem açúcar. Tem coragem? Aqui que eu vou comer. Come fruta. Toma água. Não toma suco não, que aumenta o índice glicêmico também. É igual. Mel, você sabia que mel dá para substituir o açúcar? Tenta 7 dias. Os primeiros 7 dias. Elimina o açúcar. Você vai ficar doido. Você vai querer matar alguém. Você vai sentir a sua carne gritando. Você vai sentir que o seu corpo tá viciado nessa droga que tá te matando, que tá trazendo ansiedade. Sabia que o açúcar te deixa ansioso, ansiosa? Você sabia que o açúcar atrapalha você de dormir direito, de recuperar? Você sabia que o açúcar é um veneno para sua mente? Um índice dopaminérgico gigantesco. Vai fazer exercício físico para trazer dopamina para esse corpo. Jejum. O jejum do movimento é assim, ó. Você para de comer açúcar, bebe água e vai se exercitar. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você conseguir
tirar só o açúcar, nossa, você já venceu com força. Você já venceu um gigante gigantesco. Tem que dar um troféu. Você tem coragem de ficar esses primeiros 7 dias sem açúcar? Aí depois não vai voltar. Você vai aumentar o nível da régua. Entendeu? Ah, não quero. Tá bom, não tem problema. Faz um jejum parcial. Nós vamos fazer aqui em casa uma refeição por dia durante 21 dias. Então, nós vamos almoçar agora e aí nossa próxima refeição é só o almoço de amanhã. Bem nutritivo. Nós já tiramos todo o açúcar, nós já tiramos toda a farinha branca. Eu já tinha esse hábito, né? Essa construção já tem um tempo, mas aí agora o Eric também começou e nós estamos fazendo isso juntos. Então, nós tiramos o açúcar completamente e a farinha branca. Nós estamos nos alimentando basicamente de proteínas. Bastante proteína e gorduras boas. As carnes com a gordura da carne e vegetais. Os grãos, né? Amendoim, aí eu gosto de pasta de amendoim, eu compro a pasta de amendoim. Só o café que eu não consegui tirar ainda, mas eu vou me desafiar. Quem tenta não consegue. Tem que falar assim, ó, eu vou fazer. Porque se você disser, eu vou tentar, você já tá dando um álibi pro seu cérebro. Ah, pelo menos eu tentei. Não, eu vou fazer. Repete, eu vou fazer. Pra mim, o problema é ficar sem o café. Eu fiquei 7 dias sem o café, irmãos. Eu descobri que eu sou viciado nessa mundiça desse café. Faz mal, faz mal, faz mal, faz mal. Eu vou ficar sem o café. Que Deus me ajude. Essa vai ser a minha luta, porque não faz diferença pra mim mais ficar sem açúcar. De boa. Já tem anos que o açúcar não faz parte da minha vida. Eu comi açúcar quando eu saí do hospital. Eu me acabei. Fiquei 1 semana comendo porcaria. Me arrependi, porque eu fiquei toda cheia de dor depois, toda estragada. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Então não vale a pena. Então nós estamos assim, já sem açúcar e sem a farinha branca. Basicamente proteína. E eu vou tirar o café também. E bora. Então nesses 21 dias vai ser assim. Lá no grupo do WhatsApp eu vou falar as informações na prática. E eu vou deixar também um post aqui nos stories do Instagram para você ter um resumo. Então, jejum de 21 dias, sem açúcar, oração ao meio-dia. Vou postar no grupo o áudio de oração. E eu não vou falar para vocês que a gente vai fazer live todo dia, porque nós estamos de mudança, tem um monte de coisa acontecendo, estou trabalhando, o marido também trabalha e a gente às vezes não consegue parar nesse horário. Mas nós vamos fazer de tudo para estar aqui e trazer esse conteúdo importantíssimo pra gente ir junto, orar junto, tá bom? Então entra no grupo do WhatsApp se você ainda não tá. Deixei o link nos meus stories. Tem na bio também, na descrição, você vai lá, Fran Grangeiro UFC, tem lá, participe do movimento de oração. Aí você vai entrar num link que é para dentro do grupo e lá no grupo eu vou aprovar você, tá? Não é todo mundo que eu deixei aberto assim para entrar qualquer pessoa, por quê? Às vezes entra gente lá e fica postando porcaria. Aí eu peguei e deixei o grupo fechado, então eu tenho que aprovar você para entrar lá. Você pode compartilhar isso com as pessoas também. Chama quem precisa de cura, quem precisa de oração e nós vamos orar. Vamos orar. E Deus vai fazer o que Ele quiser. Amém? Nós vamos fazer a nossa parte. E esse corpo vai ficar forte, curado, sarado. Nós vamos viver para a glória de Deus. Fala assim, eu vou viver para a glória de Deus. Você vai viver para a glória de Deus. Nós vamos viver para a glória de Deus. Aleluia. Eu tô com muita dor de cabeça. Tá muito frio aqui. Tá tudo congestionado. Nós precisamos de cura. Cura, cura, cura. Amém? Amém. Acho que tá com delay aqui. Vocês estão demorando para escrever? Vamos orar então? Para iniciar esse tempo. Amém.
Amém, Cida? Bora. Vamos orar então para iniciar esse tempo e entregar tudo para Ele. Ai, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Vou viver para a glória de Deus. Gente, Jesus é tão maravilhoso. A presença de Deus é tão... Não sei te explicar o que é isso, não. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos encoraja a prosseguir. A presença de Deus, a palavra de Deus nos encoraja a prosseguir. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pela tua grandeza. Obrigado, Senhor, porque nós temos vida. Nós temos a oportunidade de acordar todos os dias. Ter saúde, energia e disposição para levantar e cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Eu posso levantar e cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Cada um dos meus amigos, irmãos e irmãs que estão aqui podem levantar e fazer aquilo que o Senhor chamou para cada um fazer. Que bom ter saúde para poder fazer as atividades do dia a dia. Que bom ter energia e força nesse corpo para poder caminhar, ir no mercado, comprar as coisas e voltar carregando a sacola, sem ficar ofegante, morrendo de cansado. Parece que o corpo não tem combustível, tá sem energia, tá fraco, tá morto. Nós não queremos viver assim, Deus. Nós queremos saúde, vida. E a vida que o Senhor nos entregou, a vida em abundância. Obrigado porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si as nossas dores. E por causa das suas pisaduras, porque o Senhor passou por tudo isso, é que nós fomos sarados. Nós temos acesso. Não precisamos de mais nada. Nós só precisamos acessar, caminhar com você e viver essa cura, viver esse milagre. Senhor, muito obrigado porque nós podemos nos alimentar. Nós podemos escolher aquilo que a gente vai comer. Talvez a escassez, talvez os recursos financeiros sejam uma justificativa para que alguém não tenha o que é necessário para a saúde. Porém, se houver mudança de pensamento e arrependimento verdadeiro e genuíno, o mesmo recurso que era utilizado antes para consumir aquilo que traz morte para o corpo, vai ser o recurso que vai ser utilizado para consumir aquilo que vai trazer vida para o corpo. Então eu posso escolher fazer um jejum, tomar água e me alimentar corretamente para que o meu corpo seja realmente o templo do Espírito Santo. Eu posso escolher dormir direito e descansar no Senhor, sabendo que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. Eu posso caminhar com as forças que as minhas pernas ainda têm, que não foram degradadas pela quimioterapia, para a glória do Senhor, por meio do exercício físico, porque o Senhor nos concedeu a liberdade de poder nos movimentar, de ter um corpo saudável que pode se movimentar. Obrigado, Deus. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que todo decreto de morte seja aniquilado e cancelado agora pelo poder que há no teu nome.
porque o Senhor já venceu a morte na cruz. Tragada foi a morte na vitória, na cruz. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós cremos na tua palavra, Deus. E a tua palavra nos diz que nós iremos florescer. Que o Senhor está fazendo uma coisa nova. E nós queremos nos posicionar, Deus, realmente como templo do Espírito Santo. Vem com o teu poder e com o teu Espírito Santo sobre nós e nos alinha, nos corrige, nos cura, Deus. Faz de nós um odre novo, porque a tua palavra diz que o jejum é como fazer de nós um odre novo. Não tem como derramar o vinho novo no odre velho, porque o couro velho, o recipiente velho, quando receber o vinho novo que começar a fermentar, ele vai arrebentar e vai se perder o vinho e vai se perder também o odre. A gente não suporta a tua glória. Nosso corpo não suporta a tua glória, por isso nós precisamos de novas células, nós precisamos ser renovados no corpo, na mente e no espírito. Nós precisamos de um avivamento, Deus. Vem com teu avivamento, Jesus. Vem com avivamento e derrama sobre nós a tua glória, para que nós possamos viver para a glória do Senhor. Que esses 21 dias, Deus, sejam dias de respostas sobrenaturais do Senhor. Nós queremos te ouvir, nós queremos caminhar nisso. Envia, Deus, todos aqueles que precisam da sua cura e que essa mensagem possa alcançar e cumprir o propósito pela qual o Senhor designou. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, amém. Eu vou deixar esse vídeo aqui, vou postar lá no YouTube para quem for assistir depois. Tem bastante gente que não consegue ver aqui pelo Instagram. Ah, glória a Deus. Tô morrendo de frio. Meu Deus, misericórdia. E é isso. Demos início. Let's go. Foi dada a largada. 21 dias. 21 dias de jornada. Vamos viver para a glória de Deus. Amém? Amém, 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 amém. Amém. Olha, tem cabelo branco. Tem cabelo e ainda tem cabelo branco. Ai, ai. Beleza, gente. Deus abençoe. Vou lá pro grupo agora dar as instruções para vocês e começar o nosso jejum aqui também. Tá bom? Tchau. Deus abençoe.